Esse é o canal da Montax Inteligência com informações sobre finanças, diligências investigatórias, inteligência financeira e investigação patrimonial. Evasão de divisas do país. Quem comete essa modalidade de crimes contra o sistema financeiro nacional? Análise da Montax Inteligência acerca de uma das principais práticas de ocultação patrimonial que combatemos com a busca de bens no exterior. 1. Riscos de perdas fiscais, a desmoralização da justiça. A evasão de divisas do país é um crime contra o sistema financeiro nacional, mas, ao contrário do que muitos pensam, não atenta apenas contra o Estado. Ações de câmbio de moeda estrangeira e transferência não autorizada de recursos em moeda estrangeira para fora do país, que preferimos chamar de contrabando de dinheiro, geralmente com o objetivo de sonegar impostos, ocultar ganhos ilícitos ou burlar regulamentações cambiais, é um fenômeno que tem aumentado muito nos últimos anos. O contrabando de dinheiro gera significativas perdas fiscais, desequilíbrios na balança de pagamentos e fragiliza a economia nacional. Mas também desmoraliza a justiça, o poder judiciário, pois muitos devedores têm recorrido à evasão de divisas do país como forma de ocultação patrimonial para não pagar dívidas. Se as ações judiciais de cobrança e execução não têm efetividade porque o devedor simplesmente mandou todo o seu dinheiro para fora do país, a justiça simplesmente não funciona e fica desmoralizada. Este artigo busca identificar os principais agentes envolvidos com o contrabando de dinheiro, suas estratégias e os desvios enfrentados pelo Estado no combate a esse tipo de ilícito. 2. Metodologia. Estudos de caso do Bacen, RFB e o Montax. A Montax Inteligência utiliza uma abordagem qualitativa com revisão de literatura acadêmica, análise de relatórios de órgãos reguladores como Banco Central do Brasil, Receita Federal do Brasil, Conselho de Controle de Atividades Financeiras e estudos de casos emblemáticos da própria Montax. Este trabalho de inteligência e investigação se baseia em materiais públicos publicados pelos governos e corporações coletados com inteligência fontes abertas de domínio público. Portanto, não violamos a privacidade nem a intimidade de ninguém. 3. Evasão de divisas do país. Conceito e enquadramento legal. A evasão de divisas do país é tipificada como crime contra o sistema financeiro nacional, da Lei 7.492 de 1986, que é a Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, e pode configurar também lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores da Lei 9.613 de 1998, que é a Lei Anti-Lavagem de Dinheiro. As principais formas de ocorrência da evasão de divisas do país incluem ocultação patrimonial. Pessoas e organizações com dívida de elevado valor transferem recursos financeiros ao exterior para escapar do cisbajúrio e outros sistemas de busca de bens do devedor do Poder Judiciário. Subfaturamento de exportações. Pessoas e organizações com negócio no exterior declaram ao fisco o recebimento de dinheiro em valores muito inferiores ao valor efetivamente recebido em transações internacionais. Superfaturamento de importações. Pessoas e organizações com negócios no exterior declaram ao fisco custos fixos e despesas operacionais muito infladas para justificar remessas ilegais ao exterior. Transferências não declaradas. Uso de empresas e contas bancárias offshore ou mecanismos informais de transferência, como Operação Dólar Capo, de mercados paralelos de câmbio para escapar dos mecanismos de controle governamentais. 4. Principais agentes envolvidos. Geralmente estão envolvidos tanto empresas que não adotam um programa de integridade e compliance antifraude, anticorrupção e antilavagem de dinheiro, quanto indivíduos com histórico de processos judiciais e reputação prejudicada. Exemplos: empresas consideradas grandes devedoras, empresas multinacionais ou nacionais com grandes dívidas cíveis, fiscais, trabalhistas e previdenciárias geralmente recorrem a manobras jurídicas e artifícios contábeis para remeter lucros ao exterior sem a devida tributação e para não quitar dívidas em processos de falência de recuperação judicial. Casos como o da Operação Zelotes, que é a investigação da Receita Federal, revelaram esquemas de evasão
e divisão bilionários. Indivíduos que não querem pagar dívidas. Os caloteiros são pessoas que até podem, mas não querem pagar dívidas. Eles preferem não pagar para ficar com o dinheiro para eles, porque sabem que não sofrerão violência por parte do credor e que o poder judiciário no Brasil é fraco, ineficiente e está desmoralizado. Eles recorrem a empresas e contas bancárias offshore porque isso representa uma camada de proteção patrimonial a mais para eles. Indivíduos de alto poder aquisitivo, pessoas físicas com elevada renda, muitas vezes recorrem a trusts, empresas de fachada que só existem no papel, com sede em paraísos fiscais ou empresas offshore, com estruturas societárias mais ou menos complexas, tudo para ocultar patrimônio e não pagar nem impostos nem dívidas. Organizações criminosas, grupos terroristas políticos, narcoterroristas ou grupos de milícias especializadas em extorsão, corrupção, tráfico de entorpecentes, tráfico e exploração de seres humanos e contrabando frequentemente usam da evasão de divisas do país, do contrabando de dinheiro, para esquentar recursos ilícitos ou ocultar patrimônio. Profissionais facilitadores. Essa é polêmica. Tudo isso só é praticado com a ajuda de profissionais que facilitam a evasão de divisas do país. Geralmente advogados, contadores, analistas financeiros, agentes de investimentos e demais profissionais que atuam em family offices para grupos econômicos, grupos familiares de elevado poder econômico. Eles geralmente atuam como intermediários na estruturação de operações fraudulentas. 5. Impactos econômicos, sociais e políticos. A evasão de divisas do país não afeta somente a arrecadação de tributos e a sociedade pela falta de recursos públicos, mas também afeta diretamente cidadãos e empresas credoras que não conseguem cobrar dívidas na justiça porque o devedor já encaminhou seus recursos financeiros para o exterior. Aqui listamos alguns exemplos dos impactos dos contrabandos de dinheiro para a sociedade. Desmoralização do poder judiciário. Sem conseguir receber de pessoas e organizações evidentemente ricas, mas que não têm nada no Brasil, porque já mandaram tudo ao exterior, os credores passam a desacreditar na justiça. Redução de investimentos. A fuga de capital diminui a disponibilidade de recursos para desenvolvimento interno. Desvalorização cambial. Com menos dólares e outras moedas estrangeiras no país, devido à operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão de divisas do país, conforme a redação do artigo 22 da Lei 7.492 de 1986, que é a Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, há uma pressão de desvalorização da moeda nacional devido à escassez de divisas. Perda de arrecadação, menos recursos para políticas públicas. 6. Medidas de combate. A Montax Inteligência utilizou sua experiência e inteligência financeira em investigações corporativas e patrimoniais para listar medidas de combate à evasão de divisas do país e outros mecanismos de controle do contrabando de dinheiro para a ocultação patrimonial. São elas: aperfeiçoamento dos sistemas de busca de bens do devedor na Justiça. O Poder Judiciário tem ferramentas de identificação e bloqueio eletrônico de ativos financeiros de devedores, mas deve aperfeiçoar esses sistemas de investigação patrimonial para que atinjam justamente registros de evasão de divisas no país, como bancos, corretoras de valores e corretoras de criptomoeda. Se não evitar o contrabando de dinheiro, poderá dissuadir novas ações ilícitas, porque os registros podem funcionar como prova de crimes financeiros e um incentivo à negociação da dívida. Esse mecanismo de controle acaba por ajudar a resgatar o moral da justiça. Ampliar a verba dos programas de recuperação de ativos de origem ilícita. Não somente o governo, como o Poder Judiciário e todo o Estado brasileiro devem reforçar verbas, marketing e integração do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça e Rede Nacional de Recuperação de Ativos, o Recupera. Atualmente, é um órgão do governo que só atende
ao próprio governo e suas procuradorias. A ideia é atender toda e qualquer demanda de valor econômico razoável e provas suficientes de evasão de divisas do país de qualquer cidadão e empresa do Brasil, para a maior efetividade do combate aos crimes de evasão de divisas do país, da Lei 7.492 de 1986, a Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e Lavagem ou Ocultação de Bens, da Lei 9.613 de 1998, que é a Lei Anti-Lavagem de Dinheiro. Fortalecimento da fiscalização, ampliação da atuação do Banco Central do Brasil, Receita Federal do Brasil, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, cooperação jurídica internacional. Além da melhor integração entre as agências de Estado nacionais, devem obrigatoriamente haver uma melhor integração entre agências internacionais, especialmente de cooperação jurídica internacional, para a padronização de mensagens e troca de informações com órgãos como o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro, ou em inglês Financial Action Task Force, inteligência financeira e investigação patrimonial. Pesquisa, desenvolvimento e inovação de tecnologias de monitoramento de transferências anômalas, discrepantes ou severamente reiteradas e padronizadas de mesma origem ou destino, com uso de inteligência artificial, blockchain e big data para identificação de transições suspeitas e rastreamento de ativos. Se não, ao menos, o desenvolvimento de programa de capacitação de tecnólogos em inteligência financeira e investigação patrimonial, profissionais capazes de detectar esses desvios como função auxiliar da justiça. 7. Conclusão. A evasão de divisas é um crime complexo cometido por diferentes atores, que exige respostas coordenadas dos estados e da sociedade. Somente com transparência, rigor legal e integração global será possível mitigar seus efeitos nocivos à economia. Conheça nosso roteiro de inteligência financeira e investigações corporativas e patrimoniais, o Briefing SPQR, Serviço de Pesquisa e Qualificação de Riscos, e o Sistema de Investigações Patrimoniais, Busca de Bens do Devedor na Justiça, Método de Cobrança Eficaz e Inteligência e Força Bruta. Se você tem vontade de empreender na área de gestão de riscos, inteligência corporativa e investigações patrimoniais, conheça a franquia Montax Inteligência, Investigações Corporativas e Patrimoniais.